5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. It's one small step for man. It's alive. I'm a beautiful butterfly! This is called gravity. Começando mais um quarto podcast pra vocês ali. Agora, cada episódio é assim, né? Vai um episódio com todo mundo, episódio tem 3, episódio tem outro. E hoje aqui tá eu, o Raulzito e o Luizito pra nós conversar tô no modo Ring Lose hoje, ó. Tô no modo Ring Lose, ó, aqui, ó. Nossa, ele vai pro mato e estraga o dedo. Não, cara. Tá. Isso aí é coisa de velho que quer ser atleta, cara. Eu fui jogar basquete no fim de semana e tive uma relação antagônica com a bola de basquete. A bola bateu assim. Você teve que bater. Acho que foi a bola ou foi o braço de alguém. Você teve que bater ela com a mão, né? Assim, fazer tal. Esses esportes que tem que ter contato direto com bolas e pessoas não rola, velho. Ficou muito estranho, mas é. Pegou essa bola aí, sofre as consequências. Mas não é sobre bola que nós vamos conversar, hoje é sobre um assunto de biologia. Faz um tempinho que a gente grava episódio sobre biologia. Qual que foi o último que a gente gravou? Foi... o de voar. Foi de voar, então Foi de voar. Manual de voo parte 1. Manual de voo parte 1, que vai ter o parte 2 também. Aí. Vai ter, eu nem lembro, olha lá. Nós vamos falando. Então é o cara que escuta todos os episódios todo dia, então. O cara é com a memória infalível. E além do episódio que a gente vai gravar hoje, você que tá aqui nos acompanhando pelo Spotify ou pelo YouTube ou por qualquer agregador de podcast que você acompanhe, já corre aí, já dá a avaliação. Se você gosta do nosso conteúdo aqui pelo Spotify, você pode avaliar com 5 estrelas ou quantas estrelas o seu coração mandar. Ou você pode também dar um like no YouTube, já deixa comentário aí, o que você está achando desse modelo, desse formato, né, que a gente adotou com o vídeo, o que você quer de tema para os próximos episódios. Então a gente quer ter essa proximidade com vocês, para a gente ter também saber o que vocês querem e esperam da gente. Não só a gente ficar jogando os temas aí que a gente gosta de falar, mas vocês também, o que vocês querem ouvir. Então fica top, todo mundo ganha. E lembrando, do que você esqueceu aí, Luciano? Do TikTok. Nós estamos no TikTok, nós estamos TikTok no Instagram como @quarkpodcast. Então, todos os cortes você vê no YouTube, no TikTok e no Instagram. E agora nós temos uma novidade que é com o Luiz. Pera, me jogou o negócio, eu ia jogar pra você a bola, eu ia falar que caso nossos ouvintes estejam a fim de dar um tapa no visual, ficar vestindo um look fino, uma coisa padrão, assim, ó, divulgação científica estampada no peito, o que nosso ouvinte tem que fazer? Fale aí, Luciano. Escaneia jogou pra mim, joga de volta. Aqui do ladinho, eu não sei se desse lado ou desse lado, conforme a gente tá gravando, a gente não sabe que lado a gente vai ficar, mas tá aqui no nosso ladinho o QR Code da Doppel Store. A Doppel Store é a loja de divulgação científica, como o Luiz falou, então ela tá apoiando a gente e você pode apoiar a gente também comprando, usando pelo nosso link. Você entra lá e encontra toda a variedade de estampas da Doppel Store, que tá sempre com promoção, cara. Então olha, isso é importante, que você aproveite essas promoções. Eu não sei até quando que vai rolar, mas tá bem da hora de aproveitar. Agora você corre lá, escaneia, já dá uma olhada, escolhe a preferida aí, já bota no carrinho e compra. E a hora que chegar, marca a gente. E se não quiser usar o QR Code, também tem no nosso link da bio, tá lá no nosso agregador de links, não sei como é que chama isso aí nessa linguagem jovem, mas na nossa bio tem lá o link que leva para os links, e lá vai estar o nosso link para você fazer a compra na Doppel Store, cara. É muito link numa coisa só, né? Mas é isso, algo mais? Esquecemos algo? Eu já tenho que fazer uma listinha dessas coisas que tem que falar no começo, né, cara? Eu tenho o costume de mandar um abraço pra quem não tá gravando aqui hoje. Abraço, Fefe! E é isso aí. Eu ia fazer um coraçãozinho, mas não dá certo. Então, o Luciano falou rapidinho ali, mas no meio da falação, não sei se ficou muito claro, mas hoje o nosso assunto é não especificamente sobre a biologia das abelhas, mas aquela história que sempre vem à tona de tempos em tempos, é levantada novamente na internet, que é: caso as abelhas sumam, a humanidade desaparecerá em
4 anos, algo do tipo. Não sei se foi Einstein que falou essa, eu tenho medo dessas coisas da internet. O Einstein falou coisas... O Einstein e a Clarice Lispector são os caras que mais falaram coisa na história da humanidade. É isso aí. Mas, então eu queria começar esse episódio pedindo aí ajuda pro nosso amigo Luciano da Física, vamos ver se ele tá afiado. E, por que não, o Raulzeira, né, que não é da física, mas é um cara detentor do conhecimento, né, cara? Então, assim... Curioso. Sejam curiosos, que aí você consegue, né? Isso aí. Conhecimentos de vários lugares aí. Então, olha só. Acho que o detentor de conhecimento não é uma coisa tão boa, mas você ser curioso é foda. Ah lá, o cara veio filosofar já na parada. Quem falou essa, Lu? Foi a Clarice Lispector ou foi o Einstein? Foi o Luciano. Essa foi o Luciano. Essa aqui é do Quark. Essa aqui não tem essa história. Essa é do Quark. Então você vê a Clarice Lispector ou o Einstein falando isso por aí, plágio. Saiba que foi o Luciano, não foi eles. É isso aí, plágios na cara dura. Mas vamos lá, eu queria perguntar pra vocês assim, na visão de vocês, da onde vem, tipo, qual que é a principal fonte de energia do planeta Terra? Fonte de energia, hein? De energia. Eu perguntei. Da onde a gente vem a maior parte da nossa energia, assim, jogando longe, pensando longe. Não tão longe quanto anos-luz de distância. Aí, ó. Eu dei muitas dicas para essa pergunta, mas... Então, cara, o Sol, ele envia energia direto para a Terra o tempo inteiro, né? Então, assim, o principal organismo, não que seja o único, mas o responsável por tornar essa energia, de certa forma, utilizável como alimento para todos os seres vivos, lá no comecinho da história são as plantas, cara. Elas que utilizam a energia do Sol como parte principal da sua produção do alimento, né, que podemos chamar aí do seu açúcar, que é o seu alimento. E lembrando lá do ensino fundamental ou médio, sei lá, são as produtoras primárias, e a partir disso toda a vida se estrutura em torno dos produtores primários, dos consumidores primários, consumidores secundários, terciários. Cara, na verdade, assim, a gente pode pensar como produtor primário quem consegue produzir, os seres autotróficos, quem produz o seu próprio alimento. Que a gente tem aí algumas bactérias. A gente tem as bactérias, a gente tem algumas bactérias, até alguns protozoários, a gente tem plantas. Então, assim, mas de modo geral, que fica mais fácil para a gente entender, aí as plantas como as principais produtoras primárias, e elas são extremamente importantes para toda a cadeia de estruturação dos ecossistemas, tanto que uma das principais, a mais clássica extinção em massa que ocorreu no planeta foi por um problema que rolou com as plantas. Na verdade, sim. Aqui é a extinção que dizimou 2/3 da vida no planeta, que foi a extinção dos dinossauros, que veio a ideia mais concreta e mais aceita no meio acadêmico, foi o meteoro que atingiu a Terra e o impacto, lógico. O impacto já matou uma galera. Lembrando que a gente tá devendo episódio sobre dinossauro que já faz uma cota também. Nossa, verdade. Mas esse impacto levantou uma quantidade de poeira, digamos assim, estimulou atividades vulcânicas, atividades tectônicas, e tudo isso jogou muita partícula na atmosfera, que formou uma camada de partícula na atmosfera que impedia a entrada da luz do Sol. As plantas foram morrendo, os herbívoros foram morrendo, os carnívoros foram morrendo porque não tinha herbívoro para comer, e assim, quem precisava de muita energia, quem era muito grande, precisava de muita energia para se manter, foram os primeiros a ir morrendo. Por isso, os grandes dinossauros foram extintos e foi sobrando aí os pequenos que vieram a dar origem às aves aí, talvez, ou não, que já tinha... me enrolei. E daí abriu essa brecha pros pequenos mamíferos, aí, os ratinhos e os coisinhas que agora são os que dominam o planeta, né? Então, o pepino dessa grande extinção foi que as plantas não conseguiam produzir seu próprio alimento e morreram. Por conta disso, faltou alimento para todo mundo, né, cara? Então, as plantas, elas são extremamente importantes para a vida na Terra. E isso está relacionado, eu acho que é interessante eu falar desse conceito, que é uma regulação de comunidades, que a gente fala
Tá difícil. A regulação top-down ou bottom-up, que é a top-down seria uma regulação de cima para baixo, uma bottom-up de baixo para cima, né? Que seria assim, pensando numa cadeia alimentar, se você tem alterações em alguns andares, alguns níveis dela, você afeta todos os outros. Então esse efeito pode ocorrer de cima para baixo ou de baixo para cima, como os dois nomes dizem, né? Mas pensando que um aumento de presa acarreta talvez num aumento de predador. Então, de baixo para cima, ou a diminuição do predador aumenta a quantidade de presa, ou aumenta a quantidade de predador, diminui a quantidade de presa. São regulações, isso pensando só em 2 níveis, né? Mas pensando que a complexidade de um ecossistema, você tem diferentes níveis de presa e predador, de produtor. Então, é uma situação complexa e qualquer desnível em alguma desses andares da escadinha, você acaba afetando todos os outros de maneira direta e também indiretamente, né, cara? Então, você ter essa alteração na diversidade ou na disponibilidade do alimento produzido pelas plantas vai zicar todo o resto, tá ligado? Porque elas estão lá embaixo e muita coisa depende das plantas. Então é meio óbvio a gente pensar nisso, é meio óbvio pensar que se faltar alimento para um bicho, o outro morre, daí o que comia esse também morre, e assim vai. Mas falando em termos mais técnicos, é essa relação top-down e bottom-up que rola nesses casos. E uma coisa importante de se falar também é que as plantas, a gente pensa que elas são seres mais básicos, mais simples. A planta não anda, a planta não tá. Mas são organismos muito complexos. E essas, principalmente as angiospermas, né, as plantas com flores, elas têm várias estratégias que envolvem a reprodução delas, porque como elas estão fixas num local, fixas entre aspas, elas têm uma movimentação, elas se inclinam em direção à luz. Acho que quem já teve alguma plantinha em casa, às vezes viu que se tem uma janela que tá sempre vem luz de um lado só, ela vai entortando para aquele lado. Então, elas têm uma movimentação, elas não são tão inanimadas assim, digamos assim, né? Mas elas têm várias estratégias de fazer esse transporte tanto de sementes quanto dos seus gametas, né, que seriam o pólen. Então, se eu não me engano, essa nomenclatura, porque lembrando, eu não sou o cara da botânica, então acho que a nomenclatura que eu vou falar agora, as nomenclaturas, estão relacionadas à dispersão de sementes e não de pólen, mas a gente tem estratégias de anemocoria, que são a dispersão de sementes pelo vento, né? Anemo vem de vento, tanto que a anêmona tem esse nome porque ela parece que ela está ventando e balançando. Então, a anemocoria são aquelas sementinhas que têm asinhas, que elas caem igual um helicóptero, ou aquele dente de leão que você assopra e elas saem voando. Isso é uma estratégia utilizada por algumas plantas. A gente tem a mecanocoria, se eu não me engano, que são algumas plantas que estouram e impulsionam as sementes longe. E a gente tem a zoocoria ou a antropocoria, que a galera às vezes considera antropo e zoo como a mesma coisa, pensando que o ser humano é um animal, que são essa dispersão pelo ser humano. Então é aqueles pico-pico, sabe, que tem no mato, os carrapicho que grudam na roupa, grudam nos bichos e são dispersos. Então, as plantas dependem, tanto na reprodução, elas dependem muito dos animais, nesse caso, e isso pensando na dispersão de sementes, porque, como eu falei, na questão dos gametas, é muito difícil para a planta fazer o gameta dela, sei lá, planta macho, fazer o pólen dela chegar na planta fêmea. Ela vai depender de vento, ela vai ter essas estratégias, mas uma das mais conhecidas é a de insetos, ou até mesmo aves, ou até mesmo morcegos, como a gente já falou no nosso episódio lá de sexta-feira 13, que só 3 espécies de morcego das 100 e poucas que existem se alimentam de sangue, todas as outras têm outros hábitos alimentares, inclusive a nectarivoria, né? O comer néctar. Então, esses morceguinhos que vão lá nas flores se alimentar do néctar acabam se sujando de pólen e levando diretamente esse pólen para a próxima flor que ele vai se alimentar. A gente discutiu também sobre aquele lá que poliniza a parada que fazem a tequila. A tequila, né? Que é a tequila, então. E isso é uma estratégia das plantas. Elas produzem o néctar para atrair esses animais que são os polinizadores, né?
E nesse cenário entra em cena aí a abelha, porque além de, tipo, os animais vão atrás do néctar e indiretamente se sujam de pólen, a abelha utiliza o pólen para produzir o seu alimento. Então ela vai buscar o pólen, tanto que ela tem no último par de patas dela, ela tem como se fossem umas bolsinhas que ela vai guardando o pólen ali. Então, se um dia vê uma abelhinha mexendo numa florzinha, repare, você consegue até ver se ela está começando a escala de trabalho dela ali, ou se ela já está trabalhando há algum tempo, porque vai ficando amarelinha as perninhas de trás dela, porque ela vai enchendo de pólen. Então, não só as abelhas, mas as abelhas são importantíssimas nesse processo de reprodução das plantas. Então, se não me engano, a Embrapa tem dados mais quantitativos, assim, eles falam que cerca de 75% das plantas alimento do ser humano são polinizados por abelhas. Eu acho que talvez essa foi uma das informações mais... para uma pessoa mais leiga igual eu no assunto, que mais me chocou, vamos colocar assim, que daí lendo algumas pesquisas da própria Embrapa, alguns estudos aqui no Brasil que esses caras estão desenvolvendo, é um trabalho já tem algum tempo bem significativo sobre, que eles estavam, uma análise mais primal aponta que, tipo, a grande maioria, né, a maior parte das espécies de abelha não produz mel e nem constroem colmeia. Isso eu achei um troço assustador. Porque a primeira impressão que eu sempre tive de abelhas foi justamente uma ideia de colônia, uma ideia de construção coletiva, enfim, de todo o construto que as próprias disciplinas de ciências e de biologia dão a entender nos momentos mais breves que elas passam sobre as construções de espécies, enfim, né? E esses estudos estão apontando também justamente que, além da maioria não tá preocupada, não tá apta, né, nem fabricação de mel, nem construção de colmeias, seria uma espécie de compensação, entre aspas, né? Mas assim, o papel que elas desempenham na polinização é fundamentalmente importante. Daí ele traz essa estatística aí, tipo, dependendo de... Eles têm lá algum... que oscila de acordo com a estação do ano, com questões climáticas e tal, mas ele oscila ali entre 70%, 75% a 80%, 85%, né, de responsabilidade de polinização. Isso eu achei fantástico. Então, isso é interessante você ter comentado que a gente tem várias espécies de abelhas solitárias, vespas também, a gente tem várias espécies de vespas solitárias, mas pensando em abelhas, Vespa a gente tem... Não presta nada, né? Vespa não presta nada. Vamos fazer um episódio da importância das vespas, igual da importância dos pernilongos também, que a gente tem que fazer. Vespa, a importância dela é ser assustadora, é só isso. Assim. Serve de alimento pro passarinho. Vespa, cara, Vespa controla a população de aranhas, ó. Se você tem medo de aranha, você tem que ser amigo das vespas, cara. Sapo também. Não, o sapo também, mas Vespa é mais legal. Não. Viu? O Naruto não montou em cima de uma vespa gigante. Não tem... Vem com esse papinho aí, não. O sapo é meu Não, agora você tem um ponto. Aí você tem um ponto bem, bem válido. Então, assim, igual o Raul comentou aí, a gente tem várias espécies de abelhas solitárias que também tem papel importante nessa polinização que a gente chama de serviços ecossistêmicos. As abelhas prestam serviços ecossistêmicos que são esse auxílio, não que ela tenha uma boa vontade e falar, vou lá ajudar a plantinha, né? É uma questão de que ela tá tirando... É quase que uma... Nossa, agora eu vou apanhar, porque isso aqui é básico e eu não vou lembrar. Um mutualismo, digamos assim, entre a abelha e a flor. Os dois tiram vantagem desse comportamento que seria para a planta a polinização, né? Ela consegue se reproduzir, ela tem um sucesso reprodutivo maior. E essa relação não só entre abelhas e plantas, mas entre polinizadores, insetos e plantas, é muito forte, mas muito forte mesmo, cara. A ponto de rolar coevolução. Tipo, a evolução da planta induz a evolução do inseto e vice-versa, sabe? Coisas que em alguns casos você consegue espelhar. Agora acho que vai ficar um pouco mais técnico demais, mas você consegue espelhar as filogenias de uma espécie de planta e de uma espécie de inseto, por exemplo, e elas ficarem muito semelhantes. Quando eu falo filogenia, eu tô
querendo falar naquelas árvores genealógicas, sabe? Árvores de espécies, sabe? Que um risquinho vira 2, do 2 vira 2 e vai abrindo as espécies e as relações entre as espécies. Você pode pegar tipo uma família de planta e uma família de inseto e botar uma de frente para outra, elas vão ser, as relações, os nós, as combinações vão ser espelhadas, porque eles coevoluem muito. Então, tipo, quando uma espécie se passa por um processo de especiação, vira 2 espécies, ou muda alguma coisa, a espécie do hospedeiro, ou da planta, ou do inseto, pensando assim, tem uma mudança equivalente para compensar ou para acompanhar, porque a relação entre eles é muito forte. Então, a gente afetar a população desses insetos, lembrando o top-down e bottom-up, a gente vai afetar diretamente a população dessas plantas. E as abelhas estão incluídas nisso aí, elas têm papel importante. A gente discutiu lá no episódio de agrotóxicos, né? Então, isso é um fato. Essa possibilidade de você conseguir controlar tanto na parte positiva quanto na parte... Isso. Não só na parte de produção, mas também na parte de defesa das plantas. Né? Isso a gente até pode falar daqui a pouquinho, porque agora que você tocou no ponto do agrotóxico, é assim, deixando clara a importância das abelhas, e para deixar mais claro ainda, se acabar as abelhas, você afeta a população das plantas, que são a base, o ponto a base da produção de energia do planeta. Todo mundo depende das plantas para se alimentar, por mais que você não coma salada, você depende da salada para sobreviver, porque alguém vai comer a salada e você vai comer esse alguém animal, deixando claro, e comer no sentido de se alimentar, deixando mais claro ainda. Vamos ser específicos aqui nessa parte, né? Porque por exemplo, a alfafa é polinizada por abelhas. Então, assim, você tem a possibilidade de fazer isso mecanicamente ou intencionalmente, a polinização de plantas, mas, cara, as abelhas, elas fazem isso na natureza inteira, cara. Não é tipo na tua plantação você vai bolar um jeito de fazer a reprodução da alfafa. Tá ligado? As abelhas fazem isso naturalmente, e se você conseguir fazer isso na sua plantação de alfafa, quem que vai fazer lá no meio do mato, onde tem outros bichos que dependem de outras plantas? Então, assim, a gente tá falando que as abelhas são importantíssimas para a vida na Terra como um todo, não só para o ser humano. Tipo, elas têm... E assim, as abelhas têm o seu papel... É mencionado muito das abelhas porque elas são uma das principais polinizadoras, mas todos os insetos, aves e morcegos polinizadores são muito importantes também para a vida na Terra, porque eles ajudam na reprodução das plantas, e tem plantas que dependem, só conseguem se reproduzir com a ajuda desses animais. Então, mais a gente tem o fator da abelha ser uma das principais, e também a questão de que a abelha é muito mais carismática, digamos assim, que outros bichos, que você vai, a Maria Fedida. Ninguém vai dar muita moral. O pernilongo, o cara macho de pernilongo se alimenta de néctar da planta e ajuda na polinização também, mas você vai falar, precisamos preservar os pernilongos. Ninguém sabe, tipo... Não, então... Mas e as abelhas, elas têm uma parcela maior nesse processo de polinização. Mas a gente tem outros bichos que são importantes. Então, a gente perdendo as abelhas, a gente... Assim... Não vou dizer que um processo lento, gradativo e natural, talvez, se por algum motivo começasse a rolar uma extinção das abelhas por alguma questão de seleção natural, o ecossistema ele vai se equilibrando, ele vai achando alternativas, ocorre tempo das plantas também sofrerem pressões seletivas para outros jeitos de reprodução. Mas o que acontece não é isso. As abelhas estão em risco. Boa parte das espécies das abelhas são ameaçadas de extinção por conta de ações antrópicas, principalmente, né? Sempre tem o ser humano na história, e é por isso que tem toda essa discussão. Então, um dos principais, dos lances mais loucos que rolam nas abelhas é deixa eu ver se eu lembro o nome em português, é a síndrome do colapso das colônias, que é um rolê que até hoje não é totalmente compreendido. Mas a colmeia, a colônia das abelhas, ela simplesmente colapsa a ponto de sumir as operárias, mas a rainha às vezes continua na colmeia com filhotes, com as larvinhas e com um estoque de mel, mas as operárias simplesmente sumiram, tá ligado? Elas podem ter vazado,
ou elas podem ter morrido. O nome disso e é uma parada que... Revolução Industrial. Revolução Industrial, é. Tô com consciência de classe, as abelhas leram o manifesto comunista e acabou, entendeu? É isso aí. Tem isso pode rolar, né, cara? Mas tem algumas... A galera entende isso como um resultado de multi-efeitos, um conjunto de fatores ocorrendo junto que leva a isso, mas as operárias simplesmente podem abandonar a colmeia por motivos de doença, por motivos de outros problemas, e geralmente essa rainha com as larvas não se mantém e a colônia morre. E a galera tenta estudar isso, mas entre as causas a gente tem, como o Luciano já falou sobre, cheguei nesse assunto para puxar isso, os agrotóxicos, o uso excessivo de agrotóxicos como uma das principais causas da morte de abelhas e colapsos de colônia. Porque as operárias vão lá, nossa, comida, vamos pegar lá a nossa alfafa, só que o cara passou veneno na alfafa, então as abelhas ou morrem ali, ou elas voltam para comer cheio de veneno, então elas vêm... E existem fungos que parasitam abelhas e acabam destruindo colônias e tudo mais, mas isso já seria um problema que as abelhas teriam que lidar naturalmente, e nós ainda estamos botando mais um problema para elas terem que lidar, que nós estamos desbalanceando essa competição botando agrotóxico na história. Então a gente ajuda nessa destruição das colônias, digamos assim, na perda da diversidade de abelhas. E não sei, me perdi na linha de raciocínio aqui, fui pensar outra parada que eu queria falar. Mas, então, voltando, o uso excessivo de agrotóxicos é muito perigoso, é muito complexo, é muito pesado para as abelhas lidarem com isso, porque elas estão indo nas plantas, só que os caras passaram veneno nas plantas, tá ligado? Então, aí entra aquilo lá que a gente já conversou no episódio de agrotóxico, das alternativas que a gente tem para utilizar outros meios de controle de pragas, até porque praga só existe porque a gente deu esse nome para ela. Ele é simplesmente um bicho que se aproveita de um lugar que tem muita comida, e essa muita comida é a plantação que a gente fez lá de maneira não natural, né? Então, relação top-down, bottom-up, a gente aumentou a quantidade de comida do gafanhoto ali, vai encher de gafanhoto ali. Então, se a gente tem outros meios de agroecologia, agrofloresta, controle biológico, a gente está preservando nossas abelhas, poupando elas de ter que lidar com agrotóxico e assim fortificando essa comunidade, esse ecossistema todo que depende dessas abelhas. Das abelhas coloniais que fazem cardume, fazem enxame e colmeia, a gente tem as apis, né, as abelhas com ferrão, e a gente tem as melíponas, que são as abelhas sem ferrão. E a gente, tem essa importância da produção do mel, que também é muito importante para economicamente falando, que afeta diretamente a economia, porque você perder as abelhas, você afeta a agricultura, que também afeta a economia, mas os apicultores e os meliponicultores, né, que são os caras, um lida com apis e outro lida com melípona. Então, e a melípona são as abelhas, a jataí, essas outras abelhas que são aquelas que parecem umas mosquinhas, são mais pretinhas e tal. Elas também, cara, têm um papel importantíssimo na polinização. Elas produzem um mel que é muito mais caro, muito mais gostoso. E elas sofrem também com isso, e a gente tem pouco conhecimento dessa galerinha. Porque a apis é muito mais estudada, é muito mais conhecida, é muito mais explorada economicamente, então gera um dinheiro tem um dinheiro rondando isso, então consequentemente tem mais pesquisa e mais atenção voltada a ela. E as melíponas a gente tenta adaptar às vezes o conhecimento que a gente tem das apis para as melíponas, e não funciona muito direito assim, porque uma faz a colmeia, as melíponas geralmente fazem oco de árvore, então muda totalmente a estrutura do negócio e tal. E essas abelhas sem ferrão, elas são muito mais, digamos assim, silvestres, elas estão muito menos domesticadas como as apis, então elas sofrem mais fácil. Aquele lance de pensar, não sei se é uma analogia boa, mas quando os europeus chegaram aqui, eles trouxeram várias doenças que os indígenas não estavam habituados, e a galera morreu de gripe, tá ligado? Então, tem situações que as apis vão aguentar, não vão sofrer tanto, mas todas essas melíponas já sofrem muito mais essas consequências, e elas são as abelhas que mais estão por aí na natureza, mais espalhadas no ambiente
preservado num ambiente intocado. E acaba que elas acabam sofrendo mais por isso, e por elas estarem nesse meio, elas são mais importantes que as aves nesse processo de produção do alimento para todos esses animais. Então, quando a gente fala que as abelhas são muito importantes, sem as abelhas talvez a vida na Terra acabaria em 4 anos. Eu não sei como foi feita essa conta, nem se foi o Einstein que fez essa conta, mas pode ser que a vida na Terra não acabe, mas pode rolar uma grande extinção em massa novamente, tá ligado? Então, esse colapso nas abelhas aí pode ser o causador, talvez assim, pensando no futuro, é o que está mais indicando que a gente pensa que, lógico, a gente falou do agrotóxico, mas aquecimento global, desmatamento, todas essas questões também afetam diretamente essas abelhas, elas dependem das plantas, então se a gente passa trator e derruba tudo, a gente derruba a colmeia, derruba a planta e esmaga a abelha, então zica tudo. O aumento da temperatura global é uma das principais causas da perda da diversidade no planeta, e falando de diversidade como um todo, que também vai afetar as abelhas. Então, a gente pensando assim numa possível futura extinção em massa, as abelhas estão aí bem envolvidas. Ó, a minha luz morrendo aqui, ó. Deixa eu tentar me iluminar mais. As abelhas estão aí como uma das principais, estão em foco aí, tipo, ó, se for rolar, pode ser que role por causa delas, tá ligado? Não que seja culpa das abelhas, mas é um... A falta delas. É um hotspot, é um ponto de interesse. Falar, ó, galera, vamos ficar de olho nas abelhas, porque se zicar as abelhas, vai zicar todo o resto. Então, aí a gente tem todas essas campanhas de... não é uma parada tão forte, essas campanhas de conscientização, mas que nem a gente fez piada e falou que o Einstein disse, mas de certa forma, se foi um Einstein ou se não foi, pelo menos a mensagem está sendo espalhada. Se alguém botou um Einstein ali, não sei, mas a galera às vezes compartilha porque foi o Einstein que falou, então é importante. E assim, voltando já a falar do que eu sempre já falei em outras oportunidades aqui, a gente fazer a nossa parte é importante. Não vou desmerecer a gente... vou criar um jardim de flores no meu quintal. Se eu ver alguém matando uma cachopa de abelha, eu vou falar que ele pode só tirar dali e levar para outro lugar, chamar alguém que saiba fazer isso. Ou vou falar pra minha família plantar flor e tal. Assim, não desmereço isso. É uma coisa que é importante pra gente fazer. É importante também pra gente se sentir que estamos fazendo um pouco de diferença. Mas o que realmente vai mudar o rolê é política pública, véio. Isso falando de aquecimento global, falando de preservação de abelha, falando de preservação como um todo. Existem os casos, sim, que o cara foi lá, deu a cara a tapa e fez uma parada do zero, só ele conseguiu preservar uma mata em algum lugar e tudo mais. Isso é importante. Mas o mais importante é a política pública. Então a gente tem que cobrar do vereador que veio na tua casa pedir voto. Você fala, na hora de você pedir voto, você estava lá, então agora eu vou te pressionar para você tentar gerar alguma lei de uso de agrotóxico na cidade, ou fazer alguma coisa ali, ou o vereador pressionar o prefeito, ou o prefeito pressionar não sei o que, o governador, ou o deputado que foi te pedir voto, ou o senador que está representando o teu estado. Esses caras que têm o poder de fazer a diferença, por mais triste que seja pensar nisso, tá ligado? Porque geralmente são esses caras que não vão se mexer para fazer a diferença, porque o agronegócio envolve muita grana e a indústria do agrotóxico movimenta muita grana. Muitas vezes o agricultor não tem muita escolha, porque a semente é mais barata se ele comprar o pacotão que vem com o agrotóxico junto, que vem com o químico junto, e então o lance tem que partir lá de cima. Mas não desmerecendo o nosso papel, né, cara? Tipo, vamos tacar o foda-se nas abelhas já porque se a gente fizer ou não fizer, não faz diferença. Faz, a gente ajuda, mas não é o forte, não tá na gente. O forte tá na gente se unir, se movimentar, se fazer o barulho para os cabeça fazer o rolê. Entenderam? Meio pra tudo, né? Hã? Meio que pra tudo. Isso é. Isso é pra tudo, mas pensando em conservação, eu entendo. É legal a gente fazer a nossa parte, é legal, é bom pra gente. E querendo ou não, é um tijolinho, é uma coisinha ali que a gente tá fazendo, tá ligado? Mas
Não é aquela história, né, cara? Não é o nosso banho de 15 minutos que tá acabando com a água do planeta, mas... Quando o Luiz falou sobre essa questão de agroecologia, de desenvolver uma agricultura sustentável, né, é um trabalho que, principalmente nas regiões do interior do Brasil, ele já é mais datado. Assim, eu tenho acompanhado com um certo distanciamento aqui alguns trabalhos que o Fórum Territorial de Desenvolvimento da região central do Paraná tem feito. Existe uma preocupação com essa agricultura familiar, com, né, uma agricultura mais voltada não para produções a larga escala, assim, tipo, óbvio que tem o interesse da venda, tem o interesse da manutenção, de exploração, né, desse agro, mas numa escala mais menos nociva ao meio ambiente do que são as monoculturas, do que são esses empregos a larga escala de agrotóxicos, assim, né? Você teve ali, nos últimos 3 anos, você teve liberação de mais de 200 agrotóxicos que estavam proibidos no Brasil. Como é que você espera que isso não afete as relações ambientais entre animais, insetos, plantas, no bioma como um todo? Não, é óbvio que afeta, né? Além, claro, de outras intervenções humanas, como desmatamento, como extinção de espécies, de animais, diversos âmbitos, assim. Então, essas preocupações, por menores que elas sejam, essas atitudes, por menores que elas sejam, já existe uma distância entre o não fazer nada e o fazer alguma coisa, né? É fundamental bater nessa tecla. Acho que o Luiz falou, é de extrema importância pensar assim, que óbvio que o foco, né, não deveria ser só esse. A gente deveria estar mirando em quem realmente está destruindo, em quem realmente está influenciando de maneira negativa na expansão desses problemas. Contudo, acho que é válido a gente continuar essas movimentações. E você vê assim que existem inúmeros exemplos, né, dentro da história mais recente, mais antiga, de relações a palavra que você usou era mutualística, né? Tipo, uma relação tipo, de conformidade entre espécies, assim, porque existem alguns registros, por exemplo, na China, na Grécia Antiga, no Egito Antigo, dos caras usando própolis em conservação de cadáveres ou usando para tratar inflamações, antibactericidas, antimicrobianas, assim. Então, já havia uma exploração de um tipo de produção do próprio mel e das resinas produzidas, né? Porque o própolis, ele não é só... ele é um composto, né, acho que são resinas vegetais, tem cera de abelhas, tem alguns óleos e pólen também, né? Ele é um composto variado, assim. Ele não é o mel, mas ele é um produto produzido numa... E assim, só não te cortando, mas cortando rapidinho, você usou o termo mutualístico, mas esse lance não chega a ser tão mutualístico, porque pra colmeia não existe vantagem nenhuma a gente tirar o mel dela, sabe? Sim. Mas... se for bem manejado, se for feito no período certo, se não for feito perto no inverno, por exemplo, que as abelhas não conseguem voar muito, não conseguem sair da colmeia e vão utilizar esse mel para se manter, você não destrói a colmeia retirando o mel da maneira correta. Então, a galera tem essa apicultura, essa meliponicultura, rola, é um jeito de explorar, mas você não é de interesse para os egípcios, para os gregos e para a gente perder a produção. Isso. Não é igual um urso que chega arregaçando a colmeia para comer o mel, tá ligado? Até porque se você destrói a colmeia, você já inibe uma próxima produção, né? Então, tem registros mais antigos, tem registros mais recentes, assim, de exploração dessas culturas, assim, né, desses produtos, nos quais você tem um cuidado máximo para que não se destrua, né? Justamente porque você percebe os benefícios que isso tem, né? Você tem, tipo, nem essa utilização de própolis, né, em tratamento de feridas e infecções. Por que você vai destruir aquilo que produz própolis, entende? Então, esse tipo de relação, ele é possível, ele é histórico, ele já é conhecido. Só que a logística, essa logística de agronegócio, a logística de capitalismo, para citar o Fefe, que não está presente hoje, deixa eu fazer o papel de figura crítica do capitalismo hoje, né? Essa expansão de agronegócio, essa expansão comercial sobre essas relações, ela acaba impactando negativamente, isso é inevitável. Sim, mas, cara, tem espécies, pensando agora em melípona, que tem galera mais próxima a mim que cria essas espécies que tem esses enxames e tudo mais. Cara, os caras criam dentro da cidade e elas conseguem buscar alimento dentro da cidade.
Então rola isso, se bem, tipo, não é uma coisa que, pra gente preservar as abelhas, é as abelhas lá e a gente cá. Cara, os caras têm enxame em casa, no centro da cidade, por isso que é importante também os parques nas cidades, as regiões arborizadas, com até esses canteiros aí no meio das avenidas com flor, ajudam, tá ligado? É legal que Então, não sei se isso cabe. Eu acho que cabe, porque é uma curiosidade, porque cada tipo de pólen de cada tipo de planta, ele influencia no sabor do mel. tem Então, isso também. é tipo aqueles vários tipos de sabor de cerveja, né? Que a queima do malte vai influenciar Isso tem, lá, tipo, vai dar tem o mel de laranjeira, mel de não sei o que, tem isso. Mas mais isso, doce, deixa mais amargo. pensando em produção, tem todo esse esquema. E pensando que em abelha de ferrão, a gente só lembra da Apis mellifera, que é a mais... É que a abelha que tá aqui na nossa região, a galera cria e tal, os apicultores sim, mas as melíponas, cara, as diferentes espécies também produzem diferentes mels. Mé. Diferente mé. Elas produzem mel, o plural de mel aí, que teve um episódio que a gente não lembrava o plural de alguma coisa, né? Não era, viajei, era um outro papo. Gravou no podcast. É que eu dei um mini curso esse tempo atrás e daí era de edição de gráfico e tal, e eu não sabia o plural de pixel. E eu fiquei 2 dias de aula, cada vez eu falava um plural de pixel diferente. Então, até hoje eu não sei. Pixels eu acho. É, pixels. Não sei. Então, eu fiquei alternando entre os dois, porque daí fica 50-50. Ou errei metade, acertei metade, né? Mas o mé, então... Tem umas que tem um mel bem docinho, tem outras que tem um mel até meio fermentado, cara, lembra até um queijo, de certa forma, assim. Tem outras que tem o mel mais forte, mais amargo, mais azedo, mais adocicado. Então, tem toda uma variedade de mel nessas abelhas. E, voltando a falar na questão da conservação, elas têm lugar na nossa sociedade moderna, como temos hoje, assim, se bem manejado por prefeituras, se ter esse lance de uma cidade arborizada, uma cidade florida, facilita. Então a gente consegue conviver com essas abelhas. Cara, eu tô falando dos meus conhecidos que tem um enxame numa caixinha em casa, mas na cidade da minha mãe, eles moraram uma época numa casa lá que na árvore que tava na calçada na frente da casa tinha um enxamezão de abelha sem ferrão. Tinha aquela cerinha, aquele tubinho na porta. Já viram esse tubinho que às vezes tem em casa de madeira, às vezes tem parece uma orelhinha do Shrek, assim, de cera. É a entradinha da colmeia delas ali, da colônia. Então tinha na árvore, na frente da casa dela, e não era de ninguém. Elas viviam ali, elas conseguiam se manter. Lógico, era uma cidade pequena, mas se elas estavam ali, estavam vendo ali, porque elas tinham acesso ao alimento ali. Então, tem diferentes espécies, tem raios de atuação diferentes também, mas elas conseguem conviver com o ser humano. A gente pode também obter alguma vantagem nisso, que é o mel, o própolis, como o Raul falou também. Só que, igual eu tava falando, o que vai foder com força as abelhas é o agronegócio, é o veneno. Além do desmatamento e do aquecimento global, mas... O veneno é uma parada direta, igual você vai passar o veneno de avião. Como é que você tem certeza que o veneno está caindo só na sua plantação? Se bate um vento, se você, sei lá, apertou o botão um pouco antes, um pouco depois do que você deveria e passou um pouco, cara, já choveu o veneno em cima de uma mata. Então, você vai zicar as abelhas e todos os outros insetos polinizadores e vai atrapalhar a vida das plantas. E daí, na gente depois, vou usar meu dedinho machucado aqui. Então eu lembro que tinha até uns lances que no Havaí, cara, as abelhas tinham praticamente desaparecido um tempo atrás. Eles estavam com uns esforços meio hard para tentar recuperar isso e tal, porque já estava começando a dar problema. Então é complicado, a gente tem que estar esperto nisso aí, tem que estar em cima dos caras. Cara, fala ali pra eu ver, vereador, bora meter ele um canteirinho ali pelo menos. Já é maior do que um jardim que você talvez faça na tua casa. Não que o seu jardim não seja importante. Lembra? Eu tô querendo deixar claro isso, que o que a gente faz tem a nossa importância. Mas esses caras do meio político, quanto maior o grau, mais poder ele tem para mudar alguma coisa. Então,
Se os caras estão lá para representar a sociedade e a sociedade quer que as abelhas sejam preservadas, os caras vão ter que se Esse mexer. jeito precisa de uma abelha advogada igual no B-Movie. Aí, ó. Chega, não tinha como, né? Agora nós chegamos aonde eu queria, no B-Movie. Não tem como. Mas então, e assim, é legal a gente usar a abelha nesse sentido, usar entre aspas, né? Porque dá pra pincelar esse conceito que a gente tem de espécie guarda-chuva ou espécie bandeira, que são espécies... Tem gente que usa um termo que tem gente que não gosta. Eu sou indiferente a ele, que é o termo fofofauna. Que são fofofauna. Tem galera que odeia esse termo no meio acadêmico, tem galera que usa. Eu prefiro usar mais o lance do carismático, que parece ser mais técnico, né? A espécie carismática é que você usa ela como um guarda-chuva para preservar outras espécies. E é o que eu estava falando, por exemplo, usar a abelha como um projeto de conservação da abelha, você está englobando todas essas outras espécies polinizadoras junto, que talvez não fossem tão carismáticas. Você atrai muito mais atenção, do mesmo jeito que a galera mudou, tem cidade que não pode mais ter canudo de plástico para não matar as tartarugas. Mas não é só as tartarugas que estavam se ferrando por causa do plástico e se ferram até hoje por causa do plástico nos oceanos, mas tartaruga é uma espécie carismática, a onça pintada é uma espécie carismática. Então, o panda é uma espécie... Como é que é o nome? Que não é fantoche a palavra, mascote. O que rende mascote é carismático. Nesse sentido. Assim, você pode pensar em um bicho que talvez não seja tão bonitinho, mas você consegue transformar às vezes nele como uma espécie carismática, um porco-espinho, alguma coisa assim. Mas naturalmente existem animais que já são mais carismáticos pela sociedade como um todo. Isso daí você pode ver essa relação de carismático com outros bichos não carismáticos no filme Caras Malvados. Vocês já assistiram? Animação da Paramount, se não me engano. Fox. Saiu esses dias. Que daí os caras malvados são os bichinhos que não são carismáticos. É o lobo, a aranha, né? a piranha, a cobra. Uhum. Então, e o restante da população são os carismáticos. Tem hamster, mas você pega, tipo, a Zootopia é a mesma coisa, tá ligado? A raposa é o cara que é meio jaguarão lá e tal. Daí você tem os vilões, acho que são lobo. Mas eu prefiro os caras malvados, é mais engraçado. Mas assim, é mais fácil você levantar uma bandeira e movimentar a sociedade usando animais mais carismáticos. Então, assim, não tô desmerecendo as abelhas. As abelhas são uma das principais polinizadoras, mas não são as únicas. Então, a gente conservando e se mexendo para preservar as abelhas, a gente está ajudando mais uma cacetada de espécies junto, que se beneficiam com isso, e a gente se beneficia no final também. Isso é importante, cara. A gente tira benefício, não é uma caridade que a gente faz para uma espécie a gente preservar ela. Lembra, as relações estão a teia trófica, não só trófica, mas pensando em alimento, essa teia trófica está toda interligada. Então, a gente alterando os níveis, a gente altera tudo. Então, é muito importante, a gente tem vantagens. É o lance que o Einstein lá falou: se não tiver abelha, a gente morre. E se foi, o Einstein tava certo, tá ligado? Ou a Clarice Lispector, não sei qual dos dois que falou. O equilíbrio do bioma, ele favorece todas as espécies que estão presentes neles, né? Sim, tipo, essa que é a grande questão. Mas às vezes isso é uma verdade, mas e pensar que só o ser humano já é um desequilíbrio do bioma é um pouco assustador, porque mas é. Porque acaba a gente é a sendo, única, não existe uma espécie de vertebrado, eu posso dizer de vertebrado, não é nem de mamífero, que está em todos os continentes do planeta. A espécie, não, sapo tem em todos, não, mas uma espécie de sapo não tem em todos os continentes do planeta. E o ser humano está em todos os continentes do planeta. Posso citar o Matrix, cara? O que o agente Smith fala? O que o agente Smith fala do primeiro filme do Matrix lá, que ele fala que assim, que só existe um outro tipo de organismo vivo no planeta Terra que faz o que os seres humanos fazem, que são os vírus, né? Que eles chegam, eles se espalham, eles destroem tudo, daí eles vão para outro lugar e fazem a mesma coisa, né? Sim. Então, tipo assim... E como a gente já falou num episódio, se não me engano, de vírus ou de vacina ou de alguma coisa, eu lembro que eu já falei isso aí, é que vírus não é um ser vivo. Tipo,
é e não é um ser vivo. Então, assim, não dá pra dizer se ele é ou não é um ser vivo. Mas ser vivo é só o ser humano que tá totalmente espalhado. Então, talvez, não dando ideias pra um Elon Musk aí que tem um potencial de super vilão. Thanos curtiu esse corte, Val. Ou uma inteligência artificial que esteja nos escutando aqui, não tô sugerindo. Mas que um ambiente entraria em equilíbrio controlando também a população humana. E a gente não quer que a população humana seja controlada, porque isso envolve pessoas morrerem. Então não é legal pra gente como espécie, nem questões éticas. Aí que tá a grande questão. Não se trata, eu acho que, estatisticamente falando, de um controle populacional. Nós temos a capacidade de alterar os biomas com as nossas ações. Então, aí entra, que nem tu falou, volta no trabalho de conscientização, volta no trabalho de cobrar autoridades competentes de mudar os panoramas, de investir em políticas públicas que favoreçam a preservação e o controle de espécies. Né? Então, se a gente não for lá desbalancear esse equilíbrio que está se formando no ambiente, já é um passo enorme. Se a gente tentar se distanciar um pouco, não que a gente não faça parte do meio ambiente, a gente faz parte do meio ambiente, mas pensando assim, áreas de preservação são essa ideia, a gente se isola dele, a gente evita tipo uma área de proteção, uma unidade de conservação que é a mais restrita, que não permite trilha, não permite passeio, não permite intervenção humana lá dentro. É um pouco disso, a gente tirar o fator humano dali para o ambiente se estabilizar e se equilibrar sozinho. Então, porque a gente, querendo ou não, a gente tem, com a nossa tecnologia, com o nosso intelecto, entre aspas, a gente desequilibra o rolê. Existe, lógico, a possibilidade de você ter uma coisa mais equilibrada, uma agricultura familiar, uma agrofloresta, uma agroecologia, seus meios de produção mais ecológicos. Você vai estar causando seu impacto ali, mas um impacto muito menor do que causaria uma produção agrícola intensiva. Então, é que nem você falou, a gente tem, do mesmo jeito que a gente tem a tecnologia para causar esse desequilíbrio, a gente também tem a tecnologia e o conhecimento para mitigar esse desequilíbrio e contribuir para esse equilíbrio. Não só mitigar, mas trabalhar a favor dele. E é isso que a gente precisa, porque uma hora a conta vai chegar, né? Até falei agora meio filosoficamente falando aí. Vai zicar e... Cara, tem uma frase que eu acho muito foda, que eu não lembro de quem falou, ou nem se a frase é essa, deve ter sido Einstein ou Clarice Lispector. Mas é um lance que, assim, tipo, a gente tem que se espertar, a gente tem que se mexer para conservação, porque esse lance da conta chegar, cara, a gente vai sofrer as consequências, assim, o peso de uma, tipo, pensando assim, o peso de algo que tipo, a natureza ela vai continuar com ou sem o ser humano. Então, por mais que a gente seja o ser humano, a gente gosta de estar no topo, cara. Eu nem falei a frase porque eu tô tentando lembrar ela. Eu tô falando a ideia da frase. A gente é insignificante nesse sentido, cara. Se a gente fizer uma puta cagada e o ser humano morrer nessa possível extinção em massa que pode ser causada pelo colapso das abelhas... Cara, se sobrar um punhadinho de espécie, elas vão se manter e a gente vai estar abrindo espaço para outra espécie. Assim como foi os dinossauros, não que os dinossauros eram inteligentes e fizeram uma cagada com o ecossistema deles, mas os dinossauros eram os reis daquele período, daquela idade geológica, falando assim, não sei se é o termo... Geologia também não é meu forte, mas eles eram o topo daquele período. Rolou uma extinção em massa, o pouco que eles abriram essa vaga, eles deixaram aberto esse novo lugar para ser explorado por outra espécie que foi o mamífero, no caso, né? Então, numa próxima extinção em massa, pode ser que a gente vaze, porque a gente é os caras, os topos, a gente é o que vai mais sofrer as consequências de uma próxima extinção em massa, faltou ar. E a gente abre espaço para outra espécie prosperar, outro grupo prosperar. No caso, eram os répteis, e caíram fora, veio os mamíferos, porque não outro depois, e, cara, a natureza vai continuar, velho. Só que pau no nosso cu, tá ligado? Desculpa aí o linguajar, mas cara, é o peso de algo que é eterno. A natureza vai macetar a gente
A gente tem a tendência a confundir vida com vida humana, né? E a vida, ela já existia antes da humanidade, ela existe E ela durante. vai continuar depois. E ela vai continuar existindo depois, A independente da gente gente. vai sofrer as consequências de algo, as consequências e a indiferença de algo que é eterno, velho. Eterno não, mas que é Duradouro. muito mais duradouro do que o ser humano. Se você pegar o que o ser humano é na linha, na história da vida, a gente é um espirrinho ali. A gente tem só um risquinho. Se você fizer uma linha, tá ligado? Desde quando surgiu a vida até agora, de nada, velho. É um período muito curto. E é mais triste porque é uma responsabilidade que é muito mais nossa do que do meio. Tipo, não existem grandes insetos voadores que comem seres humanos. Não existem grandes mamíferos gigantescos que predam seres humanos. A responsabilidade do nosso desaparecimento, ela com certeza vai ser em grande parte, se não 100% nossa. Essa que é a parte mais triste, entendeu? E quando eu falo nossa, eu falo do coletivo da humanidade, porque a gente acaba sendo responsável direto ou indiretamente por contribuir com essas ações que vão diminuir nossa estadia nesse planeta. Esse é o ponto. Então, o que tiver ao nosso alcance a gente tem que fazer, mas uma das coisas que está ao nosso alcance é pressionar políticos para ter toda essa mudança política voltada à conservação. Não é papo de ambientalista, não é papo de conservacionista, é papo de ser humano, tá ligado? Se a gente quer continuar. E vai além, tipo assim, não menosprezar movimentos que estão lutando por esses espaços ou que estão dentro desses espaços de luta, né? Como diversas ONGs, diversos ambientalistas que desenvolvem um trabalho mais informal, no sentido de não ter um apoio de uma grande indústria, de uma grande empresa, de um financiamento gigantesco por trás, né? Que, por exemplo, a Greta Thunberg, que apareceu nos últimos anos como uma ativista, foi extremamente ridicularizada, né? É uma criança birrenta, tá falando abobrinha, né? Ela questionando os grandes líderes e sendo taxada, que fofinho, né? Não sei o quê. Então, também parte de contribuir com a conservação, né? O auxílio da preservação do meio ambiente, passa também por entender que existem pessoas que já estão conectadas a essa luta há mais tempo, que tem lutas específicas pelas quais elas travam batalhas, né? E também, né? Tipo, é que nem o Luiz falou assim, o fato de a gente não interferir em algumas esferas do meio no qual a gente está, já é um grande avanço, né? Então, assim, se você não está ajudando, tenta não atrapalhar também, que já é uma ajuda significativa. Fica aí o nosso episódio. Eu falo muito rápido, às vezes eu vou começar a me controlar mais, que eu tava reparando que eu metralhei a parada. Não, mas ficou bom, ficou bem espero que compreensivo. tenha ficado claro esse lance assim. As abelhas são importantes, esse lance de que a gente depende muito das abelhas. É verdade, parece... é um bichinho pequenininho que não... cara, a abelha pica a gente, a abelha ferrou... Pica não, ela ferrou a gente. A abelha não sei o que, mas, cara, elas são muito importantes pra vida na Terra. Sem todos os própolis que eu tomei durante a minha infância, passando por gripes fortíssimas, pneumonia, escambau, eu teria morrido. Então, Olha assim, só. tenho certeza que grande parte da nossa audiência, quando eu ficava gripado, eu tomava uma colherada de mel. Dor de garganta, dor de mel com chazinho leite. com mel e limão. Nessa hora a abelha é importante. Né? Viu? Então, assim, todo mundo já foi ajudado por alguma abelha um dia. Então, assim... E pensando, e que fique bem claro também que essa abelha aí que a gente falou agora de tudo isso, que é a Apis, não é a única abelha que existe. O lance de preservar as abelhas, a gente não está falando de preservar a Apis mellifera, que é o nome científico dessa abelha comum aí que a galera conhece, que a gente desenha e bonitinho e tal. O Raul comentou que ele ficou de cara quando ele soube que uma parcela enorme das abelhas não tem colônias, não tem enxames, são solitárias. Existe também um leque gigantesco de abelhas sem ferrão. Então, quando a gente está falando de preservar abelhas, a gente já está falando de preservar um catatal de espécies, não só uma espécie que a gente vê no alfabeto do colégio, que fica em cima do quadro, assim, que vai, quando chega no A, geralmente já é a abelhinha. Não é aquela abelha que a gente está falando, é ela também, mas todo um conjunto de abelhas e todo um conjunto de outros animais que vêm junto com as abelhas e também a gente nesse bolo todo. Porque sem abelhas todo mundo se lasca, inclusive o ser humano. Então, bora cuidar do jardim, bora não passar veneno na sua plantação, se você tiver um. Mas se você vê um
sei lá, um enxame numa árvore que vai ser cortada, acione a prefeitura, fale sobre isso, fale, tem um enxame de abelha, existe, você consegue tirar o enxame dali, corta embaixo, em cima da árvore, tira e bota ele em outro lugar, ele vai se manter. Então isso sempre é importante e vamos pressionar os caras lá de cima, não o Papai do Céu, mas os outros caras lá de cima, os caras do governo. É isso aí, você quer falar mais alguma coisa, Raul? Deixe seu joinha se você gostou desse episódio e ouviu até aqui. Isso aí. Né? Super importante. Que assim como as abelhas ajudam nós também. É né? isso, ó. Eu? Essa aí foi golaço, essa foi o de chapa. Né? Não deixe de seguir o Quark nas nossas redes sociais, é muito importante essas interações de vocês. A gente recebe comentários, a gente recebe muitos inbox da galera agradecendo pelos episódios, comentando os episódios. Sejam mais participativos, sugiram temas, a gente está sempre caçando temas para debater. Seria legal fazer um catadão de temas da galera e fazer um episódio especial. Fica a critério de vocês. Se você, outra coisa, já aproveitando o gancho, se você conhece alguém que trabalha ou pesquise algo massa, ou se você faz isso, porque com certeza se você tá fazendo uma pesquisa, ela é massa, e você manda pra nós, conversa com a gente, fala, cara, vamos conversar sobre tal coisa. Vai falar, putz, a gente nunca pensou nisso, e você é um cara que manda isso, você participa junto com a gente aqui no Quark, hein? Olha que massa. Manda aí, ó. Então estamos abertos. Aí, ó. Então, beijo no coração de todo mundo. Vou fazer um coraçãozinho torto aqui com o meu dedo duro. Eu faço um retinho aqui, ó. Olha lá, ó. Hang loose dos cria. Valeu!